quando eu comecei a entender agora os detalhes da estratégia do Lula e do Fernando Haddad para 2026, tá? Algo que a gente já comentou bastante na live de ontem, mas quando tá claro e decidido, vamos dizer, saiu uma pesquisa de opinião ontem, até postei uns prints dela, saiu, foi qual instituto mesmo que soltou? Não sei se foi Quest. Você fica meio... Em resumo, há uma guerra entre... da Quest. Há uma guerra bem clara entre o Brasil que trabalha e produz contra o Brasil que não trabalha, ou se trabalha pouco e praticamente nada produz, porque é uma população muito improdutiva. E isso inclui dois tipos de seres humanos. As pessoas mais pobres estão na base da pirâmide, que basicamente veem o governo chegar e enfiar dinheiro no bolso delas. Então elas ficam andando e o governo vendo, toma isso, toma aquilo, toma aquilo. E do outro lado, o maior beneficiário de um governo, que em resumo, é um governo sempre deficitário. Ora, entenda uma coisa, meu amigo. Se o governo não consegue pagar as contas dele, é igual uma pessoa. O que você faz, Aloysio? Se você precisa pagar as contas, você não consegue pagar, se não tinha dinheiro. O que você faz? E o que significa esse correr atrás? Não. Vamos supor que você tem emprego. Vamos lá, Riso. Oi. Seu gasto é 10 e seu ganho é 8. Como você faz pra pagar os dois de diferença? Dívida. Então, para o governo ficar botando dinheiro no bolso das pessoas, como ele próprio tá deficitário, ele fica contraindo dívida. E ele fica nesse jogo de contrair dívida de um lado, enquanto dá o dinheiro nos mais pobres do outro. Neste jogo, bancos, instituições financeiras, detentores de título, fundos, eles ficam basicamente, né, com seu capital preso, girando essa dívida, vivendo desses dividendos disso aí. A população mais pobre fica sendo abastecida, não sobra dinheiro para atividade produtiva, a classe média fica arrochada, o Brasil não cresce. E uma hora esse ciclo vai girar até colapsar. Que é o que está pintando que vai acontecer. E é tão óbvio que isso vai acontecer, todo mundo tá vendo que isso vai acontecer, todo mundo tá percebendo que esse é um desenho de um país que é pouco produtivo, que não faz nada pra melhorar a sua própria produtividade, que é inimigo de reformas microeconômicas, amigas de quem trabalha e produz, que ainda assim as pessoas não se rebelam. Não há uma revolta por parte das pessoas, e os candidatos têm que enfrentar este modelo do PT, mentem e não traem um assunto como precisa ser trazido. Eu não vou ver já que sou, né, aparentemente pré-candidato, eu não estou vendo meus concorrentes diretos sequer a vontade de abordar o assunto como precisa ser abordado. Você, meu querido amigo Ratinho Júnior, você Zema, você Caiado, você Tarcísio, vocês não estão comprando a guerra do Brasil que trabalha e produz. Vocês estão comprando um discurso genérico. E é guerra. E tá muito claro que é guerra. Volta pro gráfico aí, tá? De julho desse ano até outubro desse ano, quem é beneficiário do Bolsa Família saiu da aprovação de 50% para 67%. O Lula aumentou 17 pontos percentuais a aprovação junto a esse público. E a desaprovação caindo proporcionalmente. E o Brasil tá tão coitado, pobre, que quem não é beneficiário ainda tá ok, melhorou um pouco. Isso é insano. Isso é insano. O efeito de compra de voto do Lula sobre essa população mais pobre e a destruição do nosso futuro por colocar o Brasil num modelo econômico falido, mentiroso, isso é mentiroso. Tá dado, tá na cara de todo mundo. O Lula tá feio, assim, ó, nem veio os efeitos positivos pro Lula em termos de minha imagem, dessa possível ideia de dar um passe livre pra geral. Tome um passe livre. Ainda não surgiu, mas isso vai ressoar inclusive com quem trabalha. Um trabalhador fala, olha só que lá, não estou gastando mais. Mentira, você tá gastando. Vai ser através de impostos, né, e dívida, que esse dinheiro vai ser pago no fim do dia, né? As coisas não se pagam sozinhas. Mas a pessoa vai achar que não tá saindo mais do bolso dela. Essas pessoas mais humildes, a mesma coisa. No fim do dia, veja, a tendência da aprovação do Lula é aumentar. Ano que vem, idem. E a tendência de reprovação dele, junto às classes médias, é de ficar igual. A questão é que a classe média já tá anestesiada, ela tá derrotada, tá anestesiada, e nos últimos anos a classe média foi levada a crer que o grande tema que ela tinha que tratar é a anistia. Meus amigos, o antipetismo ficou achando que o grande tema pra enfrentar um cara que compra os votos mais pobres é anistia. Não te deixa desesperado. É impossível que você tá vendo não fique desesperado, igual um maluco, eu tô... É como se tivesse uma briga, você tá, sei lá, na escola, aí tem um cara que quer te bater. Esse cara tem a turma dele. Ele tá com a turma. É o Lula com a turma de amigos dele. O Lula dá comida, dá dinheiro, dá tudo pros amigos. Os amigos dele querem sair pra porrada. Aí a gente tem a nossa turma, que consegue ir lá brigar. Nossa turma é mais esperta e tal. Só que a nossa turma tá apaixonada por um valentão otário, que é o Bolsonaro. Aí esse valentão otário, sei lá, ele quebrou o pé. E aí a preocupação dele é, todo mundo vai fazer uma vaquinha pra me ajudar. Não, mas não, gente, a gente tem que se preparar, outra turma vai dar porrada na gente. Não, mas, gente, atenção, vamos botar umas faixas, salvem o pé do Bolsonaro.
E aí a nossa turma nem se preparou pra briga, tá totalmente dispersa, e o outro lado lá, pau. Aí vai chegar a hora H, a gente vai tomar um couro deles. E mais, os outros caras da nossa turma aqui, eles estão tipo, não, temos que preocupar realmente com o pé do Bolsonaro. O Bolsonaro, ele tem que estar muito bem aí, né? Temos que lutar por isso. Esta é a pauta importante nossa, tá? E eles se odeiam entre si e vão ficar brigando. Esse é o jogo. E querem ainda agradar a galera do lado de lá. Ô, cara do lado de lá, vem pra cá. A gente é legal, eu vou cuidar de você. O cara do lado de lá não vai vir pro lado de cá. Sacou? Tá ficando bem clara uma espécie de uma divisão nesses Brasis que trabalham e produzem contra o Brasil que é pouco produtivo. E fica muito claro o pacto. Qual é o pacto? O pacto topo-base. Banqueiro ganha dinheiro. Quem detém títulos ganha esse dinheiro. A base da população ganha esse dinheiro para subsistir. E o meio é destruído. Onde nós estamos chegando, né? Nós estamos chegando, portanto, num colapso em que o Brasil que trabalha e produz sequer dispõe de capacidade de auto-organização para poder enfrentar o Brasil improdutivo. E se a gente olhar, né, a gente fazer uma leitura do passado, tanto de 2013 quanto o impeachment da Dilma, com uma revolta por parte desse Brasil produtivo, o Brasil antipetista, contra o Brasil improdutivo, que é o Brasil do PT, é uma revolta, mas também uma tomada de consciência. Uma tomada de consciência coletiva. O grande sonho, só pra vocês entenderem, o grande sonho dos marxistas sempre foi que o trabalhador, né, especialmente o trabalhador operário, ele tivesse, vamos dizer, um estalo, um momento em que ele tomaria ele agiria de acordo com uma consciência de classe social. E ele enxergasse a dinâmica de poder entre as classes de maneira muito clara. Pouco matizada, assim, clara, assim, ali é azul, aqui é vermelho, sabe? E ele entendesse o outro operário, como alguém que pensa e age de maneira similar a ele e que vive de acordo com os determinados estímulos porque sofre as mesmas dores. Tudo isso que os marxistas queriam que acontecesse, que não aconteceu. E sempre foi forçado. Para começar pela Revolução Russa. Nos fenômenos de classe média, de tomada de consciência identitária, por vezes acontece. E no Brasil meio que aconteceu. O 2013 foi uma febre, e aí a coisa toma sentido em 2015, 2016, e isso se torna uma revolta popular de classe média, tomada de consciência, formação de identidade, apropriação de símbolos nacionais. Foi uma série de coisas que criaram isso. Isso era para ser positivo, porque isso deu em Lava Jato, isso deu em queda da Dilma, isso deu em prisão do Lula. A questão é que esse processo, nossa, eu sempre me repito nisso, mas poxa, é muito importante eu continuar com esse raciocínio aqui. Isso foi dar no erro Bolsonaro. E aí foi ser conduzido pela personalidade do cara, e era uma personalidade burra que não entendeu nada do que era o processo, é um sujeito pequeno e tal. E aí toda essa tomada de consciência, ela foi pra um caminho completamente errado. É como se, né, o famoso, o gigante acordou, né? As pessoas foram despertando, surge um corpo, surge um gigante, uga, uga, e ele cai num precipício, e se espatifa. Porque de um lado, veja, não é que há consciência de classe na população mais pobre que o Lula compra. Há um coletivo de interesses e um sistema de estímulo quase pavloviano, em que a pessoa fica feliz conforme ela tem um interesse financeiro imediato atendido por parte do agente público. Então é claro, né, e você criou ali, vamos dizer, uma cultura de dependência do Estado com base nisso. Você criou uma coisa meio que hereditária já, né? Já falei que tem assim, família que tem vó, filha e neta, as três recebendo auxílio de alguma sorte, especialmente Bolsa Família. E por quê? Né? O Lula, ele estabeleceu um vínculo com ele disso. Essas pessoas não são organizadas, mas ele consegue ter um controle férreo em termos eleitorais. Aí ele vai tomando os outros setores de pressão. A esquerda militante dentro das universidades, formando, vamos dizer, capital humano por aí, formando jovens, tanto que você tem muito jovem de esquerda, naturalmente. Aí você tem o funcionalismo de todos os sindicatos ligados ao funcionalismo, todos eles muito à esquerda, muito pró-PT. Você vai tendo elementos dentro da, já citei os sindicatos, mas elementos dentro da máquina pública por consequência disso. Você vai ter a agenda identitária que vai pegar gays e mulheres, especialmente mulheres não casadas nesses elementos urbanos. Ou seja, você forma um coletivo ali, um catado que hoje no Brasil é majoritário. E ele, por mais que a gente saiba que o projeto de poder do PT tenha inúmeros questionamentos dentro do campo da esquerda, é natural que tenha, porque é um projeto que dialoga com o interesse de banqueiro o tempo todo, né? Ele mantém o Brasil nesse ciclo, que o banqueiro ganha e o pobre subsiste, e é um modelo por si só falido.
Mas, por mais débil, por mais críticas que a própria esquerda faça isso, ele ganha, sacou? É um modelo frágil, ele não vai a lugar nenhum, ele sequer entrega o tal do socialismo que eles querem. Mas ele ganha. E ele é um modelo que é feito pra ganhar. E ele ganha. Então, é como se as esquerdas ficassem presas assim, a gente ganha, mas o preço é que a gente não vai fazer nada. A gente vai ficar, né, mantendo uma parte da população sem fazer nada, dependente ali, mas votando, o topo da pirâmide ganhando muito, com um rentismo insano, o Brasil cada vez menos produtivo, você com cobertor cada vez mais curto. Então, tem um preço ali, e, né, mas tem um colapso também apontando. O nosso lado, que poderia ter a solução para o problema e resolver a equação Brasil, de modo a tornar o Brasil um país que deslancharia em termos econômicos, políticos e sociais, o nosso lado não conseguiu se organizar porque a tomada de consciência dele deu em Bolsonaro. Deu em Bolsonaro. E eu olho os nossos concorrentes diretos para 2026, galera, e assim, eu sou muito claro, sou muito cristalino nisso. Eles não sabem o que eles estão fazendo. Eles não sabem sequer o que eles querem. Eles não conseguem ver um palmo à frente do nariz. Curtiu o vídeo? Então já deixa o like, se inscreve e compartilha para receber mais vídeos como este. Até a próxima!